Namastê presenças. Alguns de vocês me pediram para trazer um vídeo aqui para conversarmos juntos sobre a intuição. O que é a intuição? Ela é uma mediunidade que só algumas pessoas têm? Ela é uma sensação, um sentimento? Como escutar a voz do espírito? Essa sensibilidade para ouvir a verdade, para sentir a verdade, sem palavras, que não se transmite num conhecimento, palpável, mas que a gente sente sobre alguém, sobre uma pessoa, sobre uma situação. Eu sempre gosto de falar que a intuição já começa naquela sensação do santo não bateu. Sabe quando o santo não bate? E aí você já sente uma coisa estranha. Não sei, hein? Tem alguma coisa aqui. Isso é intuição pura. Que muitas pessoas que têm sensibilidade energética sentem. Pessoas que têm uma mediunidade um pouco mais de sensibilidade, ou seja, que são mais sensíveis às energias dos ambientes, das pessoas, sentem muito forte essa intuição, de saber se aquela pessoa está bem ou não, se aquela pessoa é confiável ou não, ou nossa, aquela pessoa parece que tem duas pessoas nela, uma hora uma coisa, outra hora outra, sabe? Ou aquela coisa que te diz assim, não vai naquele lugar, não vai, melhor não ir, melhor não fazer aquilo. E como separar, o que é essa intuição do que é paranoia, do que é um pensamento, às vezes compulsivo, às vezes um pensamento talvez meio de uma noia da gente mesmo, sabe? De pensar uma besteira e a gente começar a pensar e acreditar na besteira. Então, como separar tudo isso, a gente vai falar isso hoje aqui nesse vídeo, que eu prometo que será bem rápido, bem didático, tá? Gente, em primeiro lugar, assim, o que a intuição é, né? Quando eu falei para vocês agora que as pessoas mais sensíveis costumam ter essa coisa da intuição, eu tô falando que sensibilidade energética todos nós meio que temos naturalmente. É tipo o nosso sexto sentido, assim, né? Sentir as energias. Só que algumas pessoas têm mais aflorado ou não. Por exemplo, pessoas que são reikianas, que curam com as mãos. O meu caso, que sou mestre de reiki já há 8 anos, e dou cursos de reiki já há muito tempo. Nossa, me enganei aqui, falei bobagem. Eu sou reikiano há 8 anos, só que sou mestre de reiki há 4, 5 anos e ministro cursos de reiki nesses últimos 4, 5 anos, fazendo alunos, conversando com os alunos presencialmente e à distância. O que a gente percebe? Que as pessoas que mexem com reiki, mexem com a energia, manipulam energia de cura, elas começam a perceber claramente, só na intuição, como é que está a energia da outra pessoa. Só de estar junto, só de estar no lado, a pessoa já consegue, o reikiano já consegue perceber, essa pessoa não me parece bem, sabe? Por que isso acontece? Porque as pessoas que são mais sensíveis, ou seja, que desenvolvem mais o dom, a capacidade de sentir, de manipular as energias, de se conectar ao mundo espiritual, elas despertam mais o sexto sentido. Elas desenvolvem mais o sexto sentido e com isso desenvolvem mais a intuição. Então, a intuição, ela tem relação com a mediunidade? Tem, sim. Todas as pessoas têm mediunidade? Todas. Não todas têm o mesmo tipo, Tem pessoas que são clarividentes, a outra é clareaudiente, ouve. Então tem quem vê, tem quem ouça, tem quem tem premonição. Mas a sensibilidade energética é algo que é mais comum, e eu diria mais do que comum, está em todos nós. Certo? É uma mediunidade que está em todos nós, porque ela é mais o nosso sexto sentido mesmo, de perceber o tato das energias, de senti-las. Quanto mais tu desenvolve a tua sensibilidade energética, mais a tua intuição aflora. Eu tenho uma experiência muito bacana com isso, Eu me iniciei no Reiki aos 14 anos, hoje tenho 22. Então, quando me iniciei no Reiki, eu lembro que eu não era nada sensitivo. Eu não sentia nenhuma das energias. As pessoas falavam muito na época, quando eu comecei a estudar espiritualidade, sobre isso.
sobre sentir energia. Ah, sinta energia descendo sobre você. E eu lá meditando, visualizando a luz vindo em mim, não sentia porcaria nenhuma. Eu achava que eu não estava funcionando aquilo ali para mim, não era para mim. Aí me iniciei no Reiki, né? E o mestre de Reiki, meu primeiro mestre de Reiki, eu tive, olha, uns 3, 4 mestres de Reiki diferentes, né? De linhagens diferentes. O mestre de Reiki falou assim pra mim: Cris, calma, tu não vai desenvolver tua sensibilidade energética do dia pra noite. Praticando Reiki todos os dias ao longo do tempo, tu vai desenvolver uma sensibilidade energética. Tu vai começar a perceber as diferenças de quando tu ativa a energia e tá canalizando ela, tá aplicando ela, tá sentindo, e de quando você não tá. E aí comecei a fazer, né, e comecei a perceber as energias. E com isso começou a vir comigo uma intuição muito forte de captar, assim, só em olhar para uma pessoa, se ela estava bem ou não. Ou assim, eu pensava numa situação e eu já sentia no meu corpo, numa coisa física, corpórea, corporal, se eu deveria ir naquela situação ou não. Então, por exemplo, às vezes tinha uma reunião que eu tinha que ir, já me dava uma sensação no estômago. Ou assim, eu vou no mercado e já começava a me dar uma coisa tipo assim, alguma coisa tipo, não vai naquele mercado, vai no outro. Só que na época eu não entendia, eu achava que era uma coisa minha e eu desobedecia esses sinais. E eu ia. Aí o que acontecia? Às vezes, no exemplo do mercado, né? Alguma coisa me dizia, não vai naquele mercado, vai no outro. Pois eu ia no mercado, eu chegava lá e não achava vaga para estacionar, era difícil entrar no mercado, a energia não estava boa, saía de lá mal. Então, aos pouquinhos, eu fui aprendendo a ouvir essa intuição e ela foi aflorando à medida que eu ouvia ela. Só que eu percebi que, na verdade, a intuição era algo que eu sempre tive desde criança. Só que foi aflorando conforme eu fui buscando isso. Então, por isso que eu bato na tecla que todos nós temos intuição. Agora, a intuição de fato é essa sensibilidade, certo? Agora, como separar o que é sensibilidade do que é paranoia? E o grande segredo para separar o que é uma intuição, o que é a voz do espírito, a tua comunicação energética, sabe? O teu contato com as energias. O que é isso e o que é paranoia? A grande diferença é que as energias, gente, as energias, elas nunca se ligam a um pensamento específico. Então, por exemplo, se você tem que fazer uma viagem, certo? E tu começa a pensar assim: mas pode dar um acidente. Pode dar um acidente, não sei se eu vou conseguir chegar lá. Veja, você buscou aquela sensação. Você já pensou na viagem, já começou a buscar pensamentos a respeito daquela viagem. Já a intuição, ela é algo mais tipo assim: você nem conseguiu pensar sobre aquilo, já te veio uma sensação. Antes de vir um pensamento, já vem uma sensação mais física ruim. Então você pensa na viagem, você está super feliz para fazer aquela viagem, mas vem uma sensação física de uma dor de cabeça, de uma taquicardia, você de imediato não entende, e aí sim, depois da sensação, você começa a relacionar alguma coisa. Então a intuição é sempre a sensação física em primeiro lugar. Uma ótima forma de você praticar para diferenciar o que é intuição de paranoia é o seguinte: o exemplo da viagem. Tem que fazer a viagem e quer intuir se é para você ir mesmo na viagem ou não. Está na dúvida se é paranoia ou é intuição o que você está sentindo? Faz uma meditação. Senta, coluna ereta, fecha os olhos, faça 10 respirações profundas. Quando eu digo profundo, não é devagarinho, puxa aquele ar bem devagar, até encher todo o teu pulmão e vai soltando o ar pela boca, pode ser pelo nariz, vai relaxando. Esquece a situação, esquece tudo, foca toda a tua atenção em respirar profundamente. E quando tu fez as 10 respirações, aí sim, volta a pensar naquela situação e veja se o teu corpo atrai, ainda assim naquela meditação, uma sensação ruim. Se você pensar na situação e não vir nenhuma sensação física ruim, é paranoia. São teus pensamentos. Mas se você tá ali calmo, tranquilo, começa a pensar na situação
e logo vem uma taquicardia, um estômago embrulhado, um nó no pescoço, uma coisa ruim que só de pensar tu já quer evitar, pode ter certeza. Teu corpo está falando, a energia está falando. É melhor não ir naquela viagem. Tá? Então a melhor forma de separar o que é intuição do que é paranoia é meditando. Fazendo uma prática de acalmar a mente para elevar, para ativar a tua sensibilidade de sexto sentido energética. Tá? Porque, gente, a intuição nada mais é do que a tua sensibilidade a como estão as energias. Então, aquela intuição que tu sente nada mais é do que percepção energética, de perceber a energia daquela pessoa, daquele lugar, daquela viagem, daquela situação, daquela escolha. Tá? Por isso que eu digo que as pessoas falam, né, no meio espiritual, que é muito importante escutar o coração. O que significa escutar o coração? Silenciar a mente racional e escutar mais a sensação. A sensação, normalmente, ela fala muito. E ela nos diz se aquele caminho é para nós ou não. Se aquela escolha vai ser boa para nós ou não. A sensação, às vezes, ela é uma ótima orientação na nossa vida. Né? Há uma sabedoria nessa intuição. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Uma aula breve, prática e rápida. Comentem aqui embaixo sugestões de temas que vocês querem que eu traga. Podem ser na forma de perguntas. Se você me mandar uma pergunta aqui nos comentários, eu transformarei em vídeo com o devido tema. Tá bom? Se inscreva no canal se você não está inscrito para me ajudar. Dá o teu like, não custa nada e me ajuda muito a pelo menos entregar esse vídeo a um pouquinho mais de pessoas. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que tu acha que esse vídeo pode ajudar. Muita paz e muita luz para você, presença, seja sempre bem-vindo nesse canal. Muita luz a todos nós, até a próxima, namastê.